Antes de falar do círculo ou da circunferência como ferramenta ou comando, deixe-me mostrar duas formas de evocar a ideia do lugar geométrico da circunferência. Primeiro, nessa terceira caixa, escolha segmento com comprimento fixo. Clique aqui em algum lugar, escolha um raio. Escolher aqui 3. Ok. Perceba que se eu clicar com a direita no ponto B, pedir para exibir o rastro, e depois clicar com a direita de novo no ponto B e animar, aumentando aqui a velocidade, nós temos aqui uma representação dessa ideia da circunferência. Vamos pausar. Veja, quando eu movimento a janela, ela some. Deixa eu mostrar para você agora uma outra forma. Vamos pensar aqui num ponto que está na origem. Então, vou escrever 0, 0. Vou fazer o seguinte, selecionando com a direita do mouse, clico com a direita e escondo esses objetos. Então, aqui eu tenho esse ponto C, em coordenada 0 e 0. Então, agora eu vou pensar no ponto em coordenada polar, aquele que talvez você já tenha visto, que fala de um par ordenado, em que a primeira coordenada é o raio e a segunda é o ângulo. Então, vamos precisar de um ângulo. Vamos fazer o seguinte, vou criar o controle deslizante nessa janela e dizer que ele é de um ângulo de 0 a 360 graus. Então, ok. Agora eu vou aqui nessa linha criar o par ordenado com um raio que eu quiser. Vamos lá, vamos colocar aqui 3 novamente. Só que agora o que separa as coordenadas é ponto e vírgula e coloco aquele nome, ó, alfa. Alt A no teclado e dou Enter. E apareceu o ponto D. Veja o que acontece se eu modifico. Esse ponto D gira em torno do ponto C. Lembrando de novo a ideia da circunferência. Só que agora, se eu vier aqui nessa quarta caixa, na última opção, e usar a ferramenta lugar geométrico, que diz que primeiro eu clico no ponto do lugar geométrico, aquele ponto que está à mesma distância do centro e outros infinitos pontos, a ideia da circunferência. E depois clico aqui nesse ângulo, a gente obtém essa representação, que não se apaga. Então é uma circunferência como lugar geométrico. Mas aqui eu ainda não consigo, por exemplo, pedir o perímetro. Ó. Clico na ferramenta, clico, não aparece nada. Não consigo pedir o valor da área, clico na ferramenta, clico, não acontece nada. Então agora é hora de irmos para as ferramentas. Vou apertar Ctrl A, que seleciona tudo, e apertar Delete. Recomeçando. Vamos lá. Aqui na sexta caixa, nós temos as ferramentas de círculo dado o centro e um de seus pontos, círculo dado o centro e o raio, temos um compasso e temos círculo definido por 3 pontos. A variedade de ferramentas é para nos ajudar em diferentes situações. Vamos começar por esta. Eu clico num ponto, que vai ser o centro, movo o mouse e quando eu clicar de novo, eu defini um ponto que está sobre essa circunferência. Em mover, eu seguro sobre a circunferência e reposiciono o seu centro e o seu ponto sobre. Se eu mover o B, eu aumento o raio. Se eu mover o centro, eu movo também modificando o raio. Essa circunferência eu já consigo pedir o perímetro e também já consigo ver a área. Estou aqui, clicando na circunferência e indo na barra de estilo. Além de modificar a cor, eu modifico o seu preenchimento. Parece que ele considera o perímetro e também essa região interna. Vamos verificar isso de alguma forma? Olha, vou pegar um ponto e vou colocar sobre a circunferência. Agora eu movo. Eu movo esse ponto sobre a circunferência, mas não retiro. Agora eu vou voltar a tocar aqui e preencher um pouco a região.
Vou na segunda caixa, vou em ponto em objeto e tocar nessa região azulada. Olha aqui uma diferença bem interessante. Ponto C é este ponto que está sobre a circunferência e não sai. O D é o ponto em si, é um ponto numa região. Ele se movimenta aqui, pode dentro da circunferência, mas não sai. Ele vai até o perímetro dessa circunferência, ele vai até a circunferência. Então aqui eu também posso estar pensando na ideia do ciclo, para alguns preferem assim dizer. Legal? Vamos ver uma coisa que é interessante. Mesmo com essa ferramenta, se eu quisesse determinar, vou clicar aqui, botar o eixo como referência. Vou colocar o centro na origem e colocar aquele ponto B que define aqui sobre o valor de 1. Aumentar um pouco o zoom e reposicionar a janela. E agora eu vou esconder o ponto C e o ponto D. Vejam, o raio é 1, a área deu igual a π e a circunferência é igual a 2π. Então, usando o sistema de eixos ou a malha, a gente pode estar aí tendo um controle com esses dois pontos. Um outro ponto muito importante, veja, ó, a equação dessa circunferência. Eu cliquei lá sobre a circunferência, segurei, arrastei e soltei. A equação dessa circunferência está na forma cartesiana. Se eu clicar com a direita, eu poderia ter a outra forma possível. Então, assim que você modifica o centro ou o ponto que define o raio, você modifica a equação. Isso quer dizer que se você também tiver a equação, você constrói essa circunferência. Vou lá, Ctrl A, deletar tudo. E entrar aqui com x ao quadrado e para o lado mais y ao quadrado e para o lado igual a 5. Eu tenho uma circunferência de raio 5 com centro na origem. Isso também é uma forma de representar a circunferência. Bem, vou apertar o Ctrl A e falar. Se você viu que eu falei da coordenada polar, você simplesmente escrever um para-ordenado aqui. Colocar um valor numérico, ponto, vírgula, e apertar o T, veja, você já representa também uma circunferência. Vou tirar um pouco do zoom aqui, ó. Raio 3 e este T variando de 0 a 2π, e essa é uma circunferência na forma da equação paramétrica. Muito interessante. Vamos lá, Ctrl A, vou deletar e voltar aqui à ferramenta. Por que eu precisaria, por exemplo, de um círculo dado o centro e o raio? Ora, se eu tiver o valor do raio, aqui é um pouco mais prático do que tentar ficar reposicionando o ponto, por exemplo. Eu quero uma circunferência de área 10. Sei que a fórmula para calcular isso é π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, se eu isolar, vai dar a raiz do valor da área sobre π. Então, eu quero um círculo dessa forma. Vamos lá. Vou clicar aqui na origem e agora eu vou dizer o raio. Eu quero raiz quadrada. É SQRT, abre parênteses, do valor da área, que eu disse que é 10. E agora eu vou dividir isso por π e vou dar OK. Então eu tenho aqui um círculo que o centro é o ponto A e o raio ficou raiz quadrada de 10 sobre π. E está a equação cartesiana. Vamos ver o valor da área? A área dessa circunferência. A área dessa circunferência é igual a 10. Então, cada ferramenta pode ser mais conveniente dada a sua necessidade. Continuando, vou apagar, Ctrl A, deletar, e vou aqui pular o compasso e vou para esse. Círculo definido por 3 pontos. Antes, deixa eu fazer o seguinte, vamos tirar aqui o eixo. Vamos voltar. 3 pontos. 1 ponto, 2, 3. Eu defino. Para que serviria, por exemplo, esta ferramenta? Se eu tiver 3 pontos, eu poderia, usando o círculo que passa pelos 3 pontos,
também pedir o seu centro. Vou aqui no ponto, vou em ponto médio ou centro e pedir o centro. Então, dessa forma, dado 3 pontos, com essa ferramenta eu consigo determinar um ponto equidistante dos 3 pontos. Em algumas situações, isso pode ser bem conveniente. Vamos lá, Ctrl A, apaguei tudo e vou aqui falar do compasso. Olha, o compasso é uma coisa interessante. Eu não consigo criar nada. Antes eu preciso de uma circunferência. Então, fiz uma circunferência e agora uso o compasso. Toco na circunferência, eu tenho uma circunferência que é uma cópia. E aí, coloco ela por aqui. Se eu modificar a circunferência original, modifico essa cópia. Então, o compasso é útil para medir e garantir mesmas distâncias. Vamos lembrar do Teorema de Tales, rapidinho. Queremos pegar um segmento qualquer e dividir em 3 partes. Ora, pego aqui, ponho uma semirreta num dos extremos e agora vou criar a distância que vai ser a minha unidade de medida. Vou usar o compasso para copiar. Ó. Copio a distância neste centro D. Copio copio a distância, vou ali naquela intersecção. O programa já percebe que eu queria usar aquela intersecção. Então já tenho 1, 2, 3 partes iguais. Então aqui, ó, nesse lugar, eu também tenho esse terceiro ponto. Vou juntar esse último ponto com o extremo do segmento. E para quem não lembra, Teorema de Tales, aqui está um uso para o compasso. Paralela a essa semirreta, passando nesse ponto, paralela, passando nesse outro ponto. Quer esconder rapidinho vários objetos? Vai na última caixa e usa aqui, ó, exibir e esconder objeto. Clica, clica, clica e depois toca no mover. Ó, você dividiu o segmento lá em cima em 3 partes idênticas. Tá? Então, aqui está um bom uso do compasso. Legal? Vai, Ctrl A, deleta. Vamos aqui para o semicírculo. O semicírculo é bem tranquilo. Você só precisa de 2 pontos. E tem aqui uma semicircunferência. E você também poderia preencher, tá? Podendo movê-la segurando sobre e modificando o raio do semicírculo ou da semicircunferência. Ctrl A, delete. Vamos aqui para os comandos. Círculo. Veja, tem várias opções que repetem as ferramentas e aqui embaixo umas opções que são para a janela 3D que veremos mais à frente. Quero falar dessa aqui, ó, circunferência. Uma circunferência, você dá a equação ou o objeto que já tiver construído. Vou colocar aqui x ao quadrado mais quadrado igual a 1. O que ele nos deu aqui foi só o perímetro. Então, esse comando circunferência dá o perímetro, mesmo que você dê uma equação. Se você colocasse um objeto, ia funcionar. Voltando ao comando, circ. Quero chamar a atenção aqui ao círculo inscrito. Se você pegar e colocar 3 pontos, então vamos lá, 1, 2, 3, volto aqui e vou clicar aqui na janelinha. Vou colocar A maiúsculo, B maiúsculo e C maiúsculo. Então, se eu tivesse um triângulo cujos os pontos A, B e C fossem os vértices, eu tenho aqui um círculo tangente aos 3 lados, mesmo que eu modificasse os vértices. Muito útil, muito prático. Fica aí, um grande abraço e até a próxima.